Olá a todos os seguidores da OTI Editora, da OTI TV. Estamos aqui mais uma vez para um episódio do Letras ao Ar, a rubrica que vocês já conhecem, pelos escritores e seus escritos. Continuamos, como sempre, a filmar a partir do Ateliê de Artes e Ofícios Era Uma Vez, no Chame Shopping Benguela, Loja 20. Hoje temos um convidado de outras terras, Antônio César Cambanda, professor de língua portuguesa, coordenador do Conselho Científico do Centro de Língua e Literatura Milho, é autor dos livros Arquitextura, Poesia Concreta e o mais recente, Viajantes Surreais com Insólito Machimbombo, um conjunto de contos. Escreve sob o pseudônimo AC Camba, e já está explicado, o AC não é de ar-condicionado, é de Antônio César. Bem-vindo. Muito obrigado. Como é que foi recebido em Benguela? Muito bem, muito bem. Na verdade, gosto de Benguela. É um humilde espaço. Com pessoas humildes também. Nós sabemos que o AC Camba está a fazer uma zunga do livro, já passou pelo AMBA, agora está em Benguela. Como é que tem sido a experiência? Muito boa, na verdade, muito boa. A princípio, vi isto como uma aventura que não seria, mas depois do tempo consegui descobrir que fiz bem. Fiz bem porque não é bom só estarmos onde estamos, centralizar a coisa em si, não é boa coisa. Então pensei comigo mesmo, ter saído. Nem tudo deve ser 100%, que é doada nesse caso. E cá estamos, e vai ser uma coisa muito boa, vai ser uma coisa muito boa. Eu consigo ver a entrega das pessoas, até inclusive pessoas a conhecer, facilitou. Já estou cansado toda hora a mandar de outras terras para outros temas, e eu estou a facilitar. Tanto é que a jornada aqui não para, vamos continuar. Não é só Benguela, não é só Luanda, até outras províncias por vir. E a gente vai fazer isso. E agora já não são só 18, isso. Divisão. Pronto, nós vamos fazer também para com todos, e não há livro que chegue até lá, mas pelo menos alguns vão poder mesmo que receber, porque eu tenho um número de pedidos de quem queira ler a obra. E eu mesmo também, qual é a zona onde tem mais pessoas a pedirem, faço isso. O que não significa que não chegue por outros lados. Há livros que a gente já consegue mandar com outras vias para as zonas em si. O importante aqui, o que nós queremos é descentralizar essa ideia de vender simplesmente. Tem que parar disso, porque isso também pode significar que só Luanda tem leitores, o que não é verdade. Mas também são um sintoma do problema do facto da falta de distribuição que há livros. Não, hoje nós podemos já rever essas políticas editoriais em que o livro só circula no espaço. Quando e como é que nasceu o AC Camba? Estamos a falar do autor. Quando e como nasceu o AC Camba? Olha, esse é um assunto que às vezes me complica a falar. Só que no fim eu tenho de falar mesmo. O AC Camba tem o seu, tem sua raiz nesse caso, sua nascença na Namíbia, mas os fatos da guerra levaram então até registros do ano. E eu costumo dizer que só dessas duas terras, porque de um lado nasci e com poucos anos fui para outra, e tanto é que falo mais o mundo do que qualquer língua que saia da Namíbia. Então, a seca é pessoa, quanto a sua nascença. Isso que é outra coisa veio depois, isso já é. E o autor? Ou seja, o AC Camba como escritor, o autor quando é que nasce? Em que circunstância? Cresceu numa casa de livros? Foi um tio que lhe ofereceu um livro? Que não, eu não cresci com livros. Só poderia dizer que a mim que desenvolveu é a literatura de tradição oral. Porque por muito cedo eu tive essa companhia de avô.
E os monges vão ensinar muita coisa sobre o mundo. Às vezes não nos dão assim diretamente como as coisas deveriam ser, mas de forma indireta eles acabam até nos deixar alguns pontos que possam fazer crescer a coisa. Imagina, o meu avô, lembro-me que uma vez eu estava atrás de um leitão, não é? E pronto, eu queria mesmo, na verdade, matar. O avô olhou para aquela ação e matou mesmo um, cozinhou e deu-me todo ele. Disse que você tem que acabar. Tanto que eu fiquei por muito tempo sem comer a carne de porco. E foi mesmo por isso. Porque eu depois senti que aquilo me trazia coisas que eu já não estava aguentando. Naquela época senti que fosse maldade, mas depois cresci, consegui perceber que era uma educação. Era uma educação. E não podia ser ignorada. E aquilo depois evitou muita coisa que eu já estava a fazer enquanto criança. Fui tomando alguns princípios, fui tendo alguns comportamentos um pouco mais acentuados. Então, penso que aí começa já a minha percepção de literatura, mas não vamos dizer literatura do ponto de vista da imprensa, porque eu começo a ter um contato com livros. Isso é já no primeiro ciclo. A pessoa que sempre estava na classe começou a ter aquele contato com o livro, já com a percepção de que alguma coisa é literatura. Já não lembro quais são os primeiros livros, mas na nona classe eu acabei por afastar o livro mais querido do senhor, que é meu tio, né? Eu roubo esse livro que era o Renascimento da Personalidade Africana. Eu gostei muito desse livro na época, não analisava. Hoje vejo ser um livro péssimo, mas naquela época vi que é um grande livro. E aí começou já aquele gosto. O pior é quando eu vou para o ensino médio. Acabo por ter um professor que era Frei, irmão Agostinho, mas não irmão Agostinho, um brasileiro. E eu declamava. Um certo dia perguntou-me se eu gostava muito de literatura. Eu disse que gostava. Ele disse que declamas muito mal. Mas eu já era. Quando se falasse da declamação na escola, chamavam por mim. Ele chamou-me e disse isso, só que me chamou muita atenção. Mas não parei por ali. Eu fui atrás do mesmo, perguntava o porquê. E passava a me dar algumas coisas, assim, algumas orientações. Lembro-me de uma das frases que ele usou. Um poeta não fala teatro. E eu usei uma das declamações. E aquilo me chamou a atenção. Por que um poeta não gostou? Então fui atrás do irmão Agostinho. O irmão Agostinho me disse: não, você precisa dizer em outras formas. Aquilo não é que você não pode dizer, mas você precisa dizer em outras formas, coisas mais técnicas e outras coisas assim. Aquilo espantou-me. Eu vi que havia uma necessidade de nascer em mim uma outra forma de pensar poesia. Daí que depois começo a ter aquela vontade de ler, ele vai me atribuir determinados livros para ler. E até que um dia entregou-me um coletivo de livros que só eram prosa. A maior parte deles romances e todos eles. Quando eu conheço determinados livros que na época eu li e não entendi. Eu disse: não, isso, ou eu não estou bem, ou ele é que não está bem. Mas ele depois me disse: não, vai crescer e um dia vai entender. Havia lá o Sobreambulante dos Mudaram. Havia lá um livro que depois encontro no movimento literário, onde eu cresci, porque comecei a entender que tudo aquilo que o irmão Agostinho falava estava nesse grupo, inclusive até me encontro de alguém que já não me lembro. O poeta Constantino, ele disse-me que não, olha, essa tua perspectiva de pensar literatura deveria ter em contato com o movimento literário. E ele já estava há um ano que saiu de um outro movimento, que é o movimento vianense. Então, eu
isso foi em 2017, ele formado no literário em 2015. Eu entro e consigo perceber que eu estava no espaço certo, todos aí que refletiam literatura. Os pontos máximos nessa época já era o Elton Simbari. E eu comecei a perceber que a literatura era exatamente aquilo que o irmão Agostinho sugeria muito antes. E eu encontrei nessa juventude, nesse corpo. Então aí começa a minha jornada como escritor. Já não passei a ter a preocupação de simplesmente ler, mas também tive a preocupação de já querer escrever. Tanto é que este livro, o primeiro conto, escrevi em 2016. Escrevi pela primeira vez, não reescrevi, não terminei, quase terminei. Escrevi em 2016, quando eu entro no movimento literário. Eu escrevo o primeiro conto desse livro, que é Nabuço. O segundo escrevi em 2000, penso que é 2018 ou 17 ou 19, não faço conta, mas isso estava no autocarro, Que eu conto que dá título ao livro. o Job Civitário, sim, o Job Civitário, o Antecipado é o segundo texto deste livro, também o segundo a ser escrito. E pronto, entrei. Poesia veio depois, porque depois de escrever esses dois textos, ainda não pensava um dia formar esse livro, só eram textos que talvez eu achei interessante um dia publicar no Facebook, mas alguém me chamou a atenção, cara, isso aqui presta, pausa aí. Eu ainda nem pensei que podia ser livro, daí que escrevi tenho um outro manuscrito, que é uma novela, não é? Uma novela, não posso aqui falar. E depois veio a arquitetura. Quem sabe lá mais para frente a novela, que novela é essa, explosivo. Sim. Mas é uma coisa que eu sei que a sociedade vai gostar. Que bom. Vai gostar, sim. Mencionou literários, eu já ia mesmo perguntar. Que relação mantém atualmente com literários? Eu não tenho relação É membro, não é? Eu não tenho relação a manter com literário. Eu sou literário. Mesmo a minha produção é literária. Eu só não sou do Círculo de Estudos Linguísticos e Literários. Porque esse é um círculo de estudos, eu não faço parte desse círculo. Mas eu sou do movimento literário, é preciso separar. Então, não tem como distanciar a minha escrita. Movimento literário. Sim, eu não tem como distanciar a minha escrita do literário. O que aqui nós temos, com toda certeza, é agristética. Todo pensamento vem desse coletivo, de grupo, que eu olhei, vi que é interessante e pensei, eu venho com minhas ideias, mas eu digo, eu não aceito muito aquele pensamento de alguns populistas, né, que dizem eu me inspirei a mim mesmo. Isso não é racional. Nós temos sempre uma fonte de inspiração. Eu digo que a minha prosa nasce taxativamente de João Tala, porque o João Tala que eu li primeiro, é o João Tala que eu concebi. Daí a fixação pelo realismo. Obviamente, sim, porque eu para ter dimensões grandes de ler, por exemplo, um Guarulfo, Pedro Páramo, ele era uns outros sul-americanos. É mesmo o João Tala. Eu admirava muito esse senhor, admiro até agora. É errado até dizer que admirava muito, né? Admiro até agora. E eu gostava sempre, porque eu queria uma coisa estranha. Primeira coisa, queria uma coisa estranha. E o estranho só encontrava nos textos dele. Eu gostava muito quando eu lia ele e não entendia. Volto a ler. Mesmo assim, que ainda não entendi, volto a ler. Isso para mim é uma das coisas muito grandes. E depois eu tive também percepções no literárias, que não vamos chamar de impressões, né? Não existe quem convive com outra pessoa que não tenha transcendência. Eu não sei se alguém um dia chegar ao público e dizer, olha, essa escrita é a minha escrita e não tem influência de ninguém, pá, eu não sei, eu vou aceitar que é a opinião, porque do ponto de vista racional isso não existe. E eu conheci muitas outras pessoas. Por exemplo, uma das prosas que muito me cativou no literários, muito antes de conhecer outros prosadores,
foi do Ernesto Daniel. Depois veio o Lourenço Mussano, né? Que as pessoas às vezes não leem com atenção, mas é uma prosa muito a fundo. E depois acabo por conhecer também alguma coisa que é de interessante, tanto que eu quero ver o livro dela. A Cíntia Gonçalves, né? Que chama Marquesa 50. Caneta muito dura. Caneta muito dura. Então as pessoas vão vendo. E eu a partir da escrita dessas pessoas, né? A escrita dessas pessoas, uma boa poesia do Helder Simpato, por exemplo, eu olhava, eu olhava e dizia, fora do Job Cipitalha, né? Job Cipitalha é muito craque. Então eu olhava e dizia, eu quero escrever algo diferente assim. Não falava que eu quero escrever algo assim, não. Eu quero escrever algo diferente assim, mas eu estou a me inspirar nessas pessoas. Não sei se você perceber. Olho para a escrita do João Tana e falava, não, quero uma coisa assim. Olho para o Arrufo, não, quero uma coisa assim, não, quero algo diferente assim. Mas pelo menos assim, então sempre me perguntei nessa via. Tanto é que algumas pessoas quando vão para a minha narrativa hoje, têm às vezes a tendência a dizer que eu não sei escrever. Enquanto que eu defini a minha própria estética. Eu sei. E eu olho para o leitor e falo, é normal, um dia vai crescer. É normal. Sim, nós não podemos escrever as mesmas coisas. E a verdadeira opção de escrever é isso. Trazer o estranho. Enquanto a outra pessoa diz, não, eu sim, não estou a entender. E se estou a entender, não está nos meus gostos. É o estranho, não está fixe. Então, não consigo. E porque fala do estranho, considera que existe espaço na literatura angolana para o novo ou ainda há alguma resistência? Há alguma coisa que é nova na escrita angolana? Sim, na literatura tem. Novo, seja do ponto de vista geracional, dos autores, eu tenho que seguir. Seja do ponto de vista das opções técnicas, há espaço para essa novidade na literatura. Novidade é que na literatura não diria muito bem. Mas algo estranho esse conceito. Algo estranho. É bom, né? Porque o conceito de novidade de hoje tem um valor semântico às vezes muito diferente do que é estranho. Porque em literatura, o que é escrito no século anterior, hoje ainda pode ser estranho como leitor. Daí que muita gente nega que na literatura pode haver o que é moderno e não existir o modernismo. São duas coisas assim que ainda precisam ser compreendidas. Então, eu não digo que. Mas aqui é algo novo. Eu falo do novo, sim. Na perspectiva da escritura, sim, ser estranho. Por exemplo, seja a nível temático, sim. Por exemplo, nós sabemos que uma corrente da literatura angolana muito preocupada com a colonização, sempre colonial, as relações étnicas, sim. E hoje em dia as temáticas vão se multiplicando. Por isso e as culturas também. É desse novo. É isso que eu estou falando. Há espaço para esse novo. Olha, eu tento refletir isso no texto. Que começo com uma primeira prosa estranha. Por muito cedo agora produziu prosa. Mas era uma prosa linear. Quem aparece com a primeira prosa estranha, muito estranha, para os leitores foi o Landino Vieira. Primeiro, circula um bom tempo, depois as pessoas começaram a ainda estar naquilo que nós chamamos como conto tradicional, não é? Que a sequência 1, 2, 3, né? É aquela que era uma vez, depois. Ainda que não ser isso, era uma vez, mas lá no fundo você percebe. Depois vem aquele que é o problema, depois vem aquilo que é o equilíbrio do problema e vem as outras que é a satisfação nesse caso. Mas eu notei uma coisa em João Tala, que depois muda isso, essa concepção de prosa. Daí que eu digo que primeira tendência via em Landino Vieira, depois vou ver isso, João Tala. Depois vou ver isso em Boaventura Cardoso. Depois de Boaventura Cardoso, vou falar uma das coisas estranhas, né? Que vão marcando as gerações. Vejo isso em João Tala. Depois de
juntá-la, eu consegui ver uma prosa dessa dimensão nova para os meus estudos, porque pode se dar ao caso que tenha existido também outras prosas que nós não lemos, é normal isso, não podemos ler todas as obras, não é isso? Yeah. E sinto que a prosa do mais velho, vamos lá, do Ocaso dos Pirinanos, Adriano Mexis, é uma coisa estranha. Em 2006, penso eu que é 2006, também muda alguma coisa que é estranha. Você esperava uma narrativa que fosse, sei lá, mas consegue perceber que nós estamos diante de um autor que não seguiu a linhagem dos outros, seguiu uma outra coisa. Aquilo também é estranho. E ao decorrer do tempo, vemos também uma prosa que passa a ser estranha. Eu notei essa prosa primeiro no Lourenço do Sangue, depois vem o Destino Ventura, vem o Pedro Camorroto. Não são meus amigos, mas é algo estranho. Você lê a prosa, é diferente de muitos. Né? E sem esquecer da outra prosa, que nós digamos também que marcou muito e é uma forma diferente de escrever, Sérgio Fernandes. Embora que alguns textos dele também combinam com aquilo que é o tradicional, mas é já algo que nós vemos que é um pouco estranho. Para quem não conhece, o Sérgio Fernandes é autor do Advento da Loucura e Nem Vara Nem Cajado. Yeah. E não só, vi também uma mudança no ponto de vista da mistura entre o realismo e o realismo animista. Nesse caso, no próprio Dias Neto, na Festa do Povo, quem leu esse livro sabe o que eu estou a tentar dizer. Também não é muito assim linear, porque pronto, te traz aquela coisa da tradição, mas depois muda a perspectiva de ver a mesma situação dentro daquela prosa. Pronto, existe polícia em outras zonas, mas nós temos um ângulo também usado para isso, que o Jeremias também trouxe uma coisa que nós poderíamos aplaudir, né? Que está muito bem para essa zona. Há um livrozinho que eu às vezes não falo, mas é um livro que eu notei que é uma novela. É uma novela muito bem conseguida do ponto de vista policial, que é da Delfa. E pronto. Nós gostávamos, né, de analisar mais vezes. Delfa Posse, para quem não conhece, tem um livrozinho que as pessoas ignoram, mas é uma novela policial muito bem feita. Muito bem feita. Só penso que precisava um pouco mais de revisão, mas é normal que São já outros 500. Então, a prosa vai cada vez mais vir, e eu penso que nós temos o mesmo pensamento. Quando eu falo temos o mesmo pensamento, é porque por muito tempo nós sentamos e falamos de prosa. A gente sabe que existe o Centro de Língua e Literatura MIG. É um grupo que sempre senta para falar de literatura. Temos alguém que ainda não publicou, mas é uma pessoa muito conhecedora do ponto de vista da prosa. Estamos a falar do conto, que hoje é um estudioso para esse lado. E não vai encontrar o que não seja semelhante em Pedro Camorroto, Acecamba, Destino Ventura. Não vai encontrar, porque é uma conversa. As nossas conversas que vão, na verdade, marcar essa diferença, ao ponto de nós olharmos e dissermos assim: epá, eu vou ter que publicar uma coisa diferente. Podemos encontrar em temática, mas algumas coisas que são nossos textos, a nossa produção, vai sempre mudar alguma coisa. Então, digo que o estranho para Angola, que você chama de loucura, existe. Existe sim. Existe. Alguns vão dizer que não existe, mas existe. Eu, por exemplo, posso dizer com todas as forças, não vejo ainda um autor das gerações muito antigas como a escrita de Pedro Camorroto. Não vai encontrar a minha escrita num outro autor. Hoje os leitores falam, é muito diferente, isso não sei. Não sei mesmo, é isso que eu queria, é estranho. Só que alguns querem que eu tenha que escrever como ele quer, eu não sou assim. Não, e as pessoas hoje em dia estão muito resistentes ao novo. E sim, quando surge algo estranho, cria aí uma resistência. Mas assim,
Agora, entrando em conflitos intergeracionais, digamos assim, os nossos cotas, como é que têm aceitado essas rupturas, essa estranheza? É assim, nós é que pensamos que temos problema com os cotas. Alguns aqui vão dizer, não, essa acaba a ser, sei lá, não, nós é que pensamos que temos problema com os cotas. Porque às vezes o que os mais velhos fazem é uma coisa de você sentar e ouvir. Eu, por exemplo, já fui atacado por muitos mais velhos. Mas naquele momento servia como se fosse um ataque. Depois percebi que não. Eu é que estou afiado. Então sei, eu reflito. Porque o mais velho não se levanta para alguma coisa que você fez que está errada. Eu só de sentar a refletir, cara. Se uma vez está a me dizer isso, com toda essa força, alguma coisa está comigo. Então eu vou me reparar. Eu vou refletir, vou pensar alguma coisa. Aliás, já alguns, eu não quero aqui mencionar nomes, senão são levados para. Ele diz que essa coisa de geração é um não feito na literatura. Porque o Cota, por exemplo, o Brito Feijó, está em toda a geração, ele está sempre a publicar. O João está sempre a publicar, muitos outros autores estão sempre a publicar. E estes seus livros são da geração anterior? Uma boa pergunta. Não é? E depois, a obra literária não olha muito para aquilo que é a geração, olha mais para a escola, não é? O fulano, a sua produção, vejo, é a estética. Por exemplo, hoje, a maior parte das pessoas que publicam tem um aspecto, para quem lê o manifesto do Literários, acaba por ser mesmo da agroestética. A agroestética já é uma opção que nós chamamos de leitura, não foge. E a maior parte dos jovens vão publicar dentro disso. Agora, se o mais velho publicar dentro dessa estética, deixa de ser dessa geração. Não é? E aliás, a obra literária tem essa dimensão. Não querer definir de geração a geração. Eu quero refletir se o tempo chega. É essa coisa. É a única preocupação. E porque a literatura não é para refletir. É animais, tempos, é para refletir pessoas. Para refletir pessoas. Então, essa coisa de conflitos geracionais é algo que nós devemos ver. Às vezes, quando os mais velhos nos falam, olha, jovem, não façam isso. Só chegar com um pouco de obediência, que falhei, que também gostava que me disse que falhar. É normal, nós vamos. Às vezes o escritor que muito ataca os mais velhos é fraco. Só não quer admitir, é fraco. É normal. Porque os mais velhos também estão a ver quem é igual. Está a ver? E é normal que nos chame a atenção. Você não é perfeito. Quando você escreve, tem de ter uma certeza que a escrita pode ser de elemento perfeito e imperfeito, mas você, humano, também é perfeito e imperfeito, não é? É essa natureza que nós devemos estar a levar. Não quero aqui moralizar ninguém, mas é uma questão que eu vejo que é humana, não literária, e devemos rever também isso. Eu não gosto muito daquelas coisas que eu assisto, das pessoas atacarem os mais velhos, porque não sei quem. Eu já fiz isso. E hoje me arrependo. Não posso estar a falar isso. Isso não vale nada. Não vale nada. A falar dos cotas, sobre os cotas, um cota disse uma coisa. Bom, o José Luís Mendonça, muito recentemente, num evento, disse que anda a circular muita coisa que não é literatura e muita coisa que não é literatura escrita pelos cotas. O Acecamba, além de escritor, também é crítico literário. Então, vou fazer duas perguntas. Como é que começou esse seu interesse pela crítica literária? Já podemos perceber que foi com o Frei, foi no primeiro ciclo, teve contato com os livros, e o Frei teve esse papel importante para a sua opção, para a sua escolha, para o seu desenvolvimento como escritor. Eu esqueço de literário. E não esqueço também o literário, o seu movimento literário, a sua opção estética. Mas como é que começou esse interesse pela crítica literária e concorda ou discorda do José Luís Mendonça, quando diz que há muita coisa escrita, até mesmo pelos cotas, que não é literatura? Isso é verdade. Não se discorda. É assim.
Uma coisa é você ter problema com a pessoa, outra coisa é fazer análise do livro. Isso é verdade, sim, que há muita coisa que se circula, que também às vezes é dos nossos mais velhos. De vez em quando é mesmo uma autoajuda, mas é publicitada com literatura. Quero só retirar, o AC Camba é que está a dizer. Eu só pergunto. Sim. Não, outra coisa. Os internautas depois gostam de fazer confusão. Outra coisa é uma literatura que ainda precisa de mais trabalho. Isso é verdade mesmo. Há uma literatura que circula, que vem, que depois nós também notamos que não. Por isso que hoje também nós estamos a ser muito com dificuldade, porque as pessoas estavam à espera de alguma coisa que fosse igual. Então isso é mais do que verdade. Não tiro aqui nenhuma palavra. Você acaba de dizer que os leitores foram muito habituados a Foram-se. Nós ainda precisamos de um leitor que consegue ver literatura de perspectivas. Nossos leitores às vezes não conseguem atingir essa condição. Os nossos leitores às vezes pegam uma literatura, eu tenho que escrever uma PPT a isso, para a escrita não tem validade alguma. Eu tenho de ser igual a Dias Neto, eu tenho de ser igual a Sérgio Fernandes, se não for, então estou fora daquilo que é literatura. Não é bem assim que se escreve. E eu por muito cedo entendi a dimensão da escrita. Eu tenho muitas conversas de escrita com pessoas às vezes um pouco mais maduras e eles sempre me disseram o seguinte: escreva no que você quer escrever. Aliás, há tempo a gente refletiu sempre que a literatura não é uma questão de moralidade, a literatura não é para disciplinar as pessoas. A pessoa que tem que se disciplinar naquilo que teve com mais as impressões ao livro. Então não é bem assim. O grande problema aqui de muitos autores que acabam nessa mediocridade que os olhos de Mendonça levantam é na tendência de escrever com o público-alvo. E às vezes tentam escrever para agradar o leitor. Mas literatura é um espaço de reflexão. Você precisa com que o leitor tem que mexer. Uma coisa que ele vai ver, isso é estranho. Mas se na norma é assim, por que ele está escrevendo assim? Aquilo é importante, é belo, não é? Porque a pessoa precisa se questionar para viajar. E aquilo que as pessoas falam, não, é leitura, como é livro de cabeceira. Isso é inútil. Isso não tem importância nenhuma, porque a leitura deveria ser aquela que questiona, que te leva a ter inclusive, sim, investigar. E assim, porque a literatura não surgiu para diversão. Esse não é o primeiro ponto da literatura. O primeiro ponto da literatura é a reflexão, não é? A pessoa tem que estar lá e estar a racionalizar as coisas. Poderíamos falar mais sobre isso, mas pode avançar com os olhos Mendonça até as suas relações. Não vamos aceitar, porque nós temos muitos problemas, mas ele esteve certo quanto a isso. Não tem problema nenhum, isso é verdade. Nós vemos, temos lidos, e seria falso chegar aqui e dizer que não, ele está mentindo. Não, não é verdade. Isso é uma verdade. Nós temos isto. Bom, ficou. E por outra, são os mesmos escritores que não vão conseguir também nos ler. Já é o segundo autor que nós recebemos que diz que os nossos cotas também têm problemas em ler. Já a Paula Russa disse a mesma coisa. Sim, mas vamos lá. Bom, ficou por responder como é que começou o seu interesse pela crítica. Foi dentro do Literários ou foi anterior? Não, dentro do Literários. Nós tivemos muitas conversas e eu participei em muitos outros cursos de teoria da literatura e um deles também foi de crítica literária. Depois dessas formações, eu parei e pensei,
quero fazer crítica. E aí começo a fazer o meu exercício de crítica. Os meus textos anteriores eram simplesmente análise. E nunca me assumi como crítico. Nunca vais ver um texto onde eu disse, olha, a partir de hoje eu sou crítico literário. Nunca. Mas o exercício crítico que fui fazendo, ganhei aquele respeito dos leitores em chamar-me como crítico. Lembro-me que um dos textos meus de crítica apareceu na capa de revista da primeira revista de crítica literária em Angola, que é uma crítica ao livro Lâminas Doutrinárias, Doutrinárias, sim, do Pedro Feijó. Esse foi o meu primeiro exercício com mais seriedade de crítica. Pronto, a gente queria muito, na verdade, estar. Pronto, houve falhas, mas. Houve falhas, porque o modo como exerço aquela crítica, se fosse hoje, seria diferente. Seria mais ainda. E, normal, a gente cresce, né? Hoje faço uma crítica um pouco mais racional, digo assim, sem revelar posições que depois não levaram. Bom, vamos continuar. O Assacamba não gosta de ter problemas com os cotas, nós também não. Por isso vamos continuar e vamos fazer aqui um contorno, vamos desviar desses problemas com os cotas. Bom, o Assacamba é autor de 2 livros, o Arquitextura, que é, sem sombra de dúvidas, o primeiro e único livro de poesia concreta da nossa literatura. Então, concreta. Poesia completa? Sim. Queres me explicar por quê? Sim. Porque já houve textos concretos. Textos, sim, concretos. Já houve. Mesmo se olharem para o próprio Pedro Feijó, muito bem, é experimental, mas já na revista Pula Bala tem alguns textos concretos. Há lá alguns jovens que já. Embora que naquela época eles fizeram uma revista num outro espaço, eu estava num outro espaço, já tinha tentativas para outras. E admito-se que a pessoa tem que crescer. Mas eu já tinha tentativas, ele sempre trouxe esse lado. Tanto é que o meu primeiro texto que apresentei a um amigo foi sempre nessa perspectiva já concreta. Mas depois tive que evoluir um pouco mais, li alguns textos brasileiros. Os brasileiros são os que mais impactaram a poesia concreta e eu tive que fazer isso. E aqui deixa claro, o Assacamba é autor de um livro de poesia concreta completa. Se não é o primeiro a aparecer com poesia concreta, não foi o que eu disse. Na época é bom salientar isso, porque temos que ser honestos, né? E aí nessa honestidade está que vai nascer aquilo que é a nossa pessoa. Não é? Aquilo que é a nossa pessoa. E é mais ou menos isso. Agora, os demais eram textos, eu conheço muitos livros que dizem que tem poesia concreta, mas está dentro do experimental, porque a poesia concreta não deixa de ser experimental, é uma das suas dimensões. Mas não chega muito bem. Eu gostaria de ver mais outros livros de uns 2 autores que eu conheço que escrevem na poesia concreta, principalmente de Agostinho Gonçalves. Eu gostava de ver o livro dele de poesia concreta, que é muita força. Eu gostava de ver, para nós vermos como é que é realmente poesia concreta. Essa corrente ainda é um pouco fraca, mas é das mais fortes do ponto de vista da idade. Quem ensina a literatura e quer influenciar ou meter pessoas dentro da literatura sabe como é que isso funciona. Para a didática da literatura, as pessoas conhecem e sabem como é que isso funciona. É mais ou menos isso. E por quê? Arquitextura por quê? Primeiro, vocês sabem que eu gosto das coisas estranhas. Esse tipo não é o que os leitores pensam. O que vocês pensam é o mais certo. Mas a minha primeira impressão, a arquitectura vem de. Eu primeiro pensei que o título poderia ser arquitetura.
Mas depois vi, não sei que está ligado a A arquitetura, a obras públicas, sim. Então, prédio. a arquitetura já aí eu tenho a certeza que você pode encontrar mais de três valores significativos, né? A arquitetura. Então você pode pensar que estou a falar arquitetura, mas pode pensar que estou a falar arquitetura, pode pensar que estou a falar Remete-nos mesmo para a arquitetura, mas aqui no campo literário, ou seja, Para ti pode meter a isso, mas outra pessoa pode meter-se a uma outra coisa. Então é essa leitura que eu deixo. Bom, os nossos leitores que nos perdoem, isso é uma conversa de duas pessoas interessadas em literatura, por isso é que está a ser longo. Além do arquitetura, cujo título, já agora, minha opinião, não é crítica literária, é minha opinião, sim, é interessante. O título arquitetura é interessante e eu gosto de poesia concreta. Sim. Bom, o Assagama também é autor do Viajantes Surreais do Insólito Machibombo. E esse Machibombo é quase como uma metáfora para a coletividade. Né? E nesse sentido eu devo perguntar ao Assagama, para si, qual é o papel da literatura na leitura do nosso país, dessa coletividade que faz a nação? Nenhum papel. Não vão me entender nessa posição, né? Porque nós pensamos diferente. A literatura não serve, eu já disse há pouco tempo, não serve para disciplinar as pessoas. Mesmo um professor que queira influenciar um princípio pedagógico diante do público, é sua afeição. É aquilo que ele encontrou dentro da obra e quer na verdade partilhar com outras pessoas a experiência que teve com base no livro. Mas senão em literatura o autor escreve e acabou. Aliás, há dia nós discutíamos com o puto Jorge a ideia de Oscar Wilde quando diz que a literatura é inútil. Se calhar você pode não perceber, mas como é que a literatura vai ser inútil? Não. O valor axiológico, que é o valor cultural, o valor educacional, o valor antropológico, quem encontra o leitor, não é o que está no texto. Então, eu não escrevo para dar moral de alguém tem de encontrar moral dentro do livro. Percebe disso, né? Então, quer dizer que o papel da literatura é nada. É um inutensível. Está bem? É nada. Primeiro, mas não pode pensar que esse nada é um vazio. E aqui é preciso entender a concepção de que as coisas por si só têm os seus valores, mas o homem encontra o valor da coisa, ou reconhece o valor da coisa, para fazer o seu uso. Então, este livro tem o seu valor, mas o seu valor não é de dizer às pessoas, vocês têm que seguir o que está aqui. Mas alguém encontra nisso um valor que vai dizer, não, a partir daqui eu quero fazer isso. Eu gostei disso, eu quero fazer isso. É mais ou menos isso. Já se me entendeu agora? Está percebido, mas mais do que eu que entendo perceber é quem nos assiste. Pronto, é bonito. Eu gostava de estar aqui, discutir muito sobre esse aspecto. Porque eu tenho visto algumas pessoas a usarem a literatura para civilizar as pessoas. Isso é errado. Isso é errado. A tua afeição é a tua afeição. A tua percepção diante de uma obra não podes servir de ordem para com os outros. Mas o Assagamba trouxe aqui um exemplo do professor de literatura que sugere livros, leituras aos seus estudantes, aos seus alunos. Sabe como é que seria isso da literatura? Está a dizer que todo ato pedagógico é doutrinário. É doutrinário. Às vezes eu quero usar o que está aqui nesse livro para convencer as pessoas que essa é a melhor ordem de seguir. E pode ser um bom caminho. Temos muitos exemplos disso. Óbvio! Então, essa é mais uma das coisas que nós devemos olhar e com muito cuidado, porque está a existir isso. E a literatura vai a cada vez mais perder o seu sentido
de literatura para questões morais. Hoje em dia encontras uma literatura de militância, encontra uma literatura de religião. Ou não, você não pode escrever isso, porque isso aqui vai afetar o fulano. Não pode fazer isso, porque isso aqui fere a igreja. Pô, arte é arte, acabou. Pois é, não é moral nem amoral. É só arte. Não encontramos essas coisas de moral, não moral. Arte é arte, não é? É assim que ela funciona. Sim. Bom, avancemos, estamos mesmo a terminar, mas eu tenho aqui... Estamos a terminar. Estamos a terminar. É isso. Estamos a terminar, mas eu tenho aqui outras perguntas. E com o advento, com a galáxia das redes sociais, vão se ampliando as discussões e no campo da literatura vão se ampliando também as tretas que eu tenho acompanhado nas redes sociais. E por isso eu tenho mesmo de perguntar ao ACCAM, em jeito mesmo de gozação, estou mesmo a ser, estou mesmo aqui a gozar e a tirar sarro. O que afinal faz um preparador de originais? Sim. Olha, você bem que você tocou nessa coisa. Eu gostei muito. E falou do Lourenço Musango, foi o Lourenço Musango quem iniciou essa treta. Mas o Lourenço Musango sabe o que acontece na literatura angolana? Eu mando o meu livro ao Jorge, não é? E espero que o Jorge pense que é seu e coloca lá, né? Porque a revisão é entendida assim, você tira aquilo que você vê que isso não faz parte, não é? Vai pintando, ainda que você não tirar, você pinta e outras coisas manda no autor e outras sugestões que você vai dar que tem de ser, envias para ele. O que está acontecendo na verdade? Um empurro grande. Aquilo estamos a criar um buraco que depois não sei o que é que vai ser. E é essa discussão que eu gostava tanto de aproveitar e dizer isso. Olha só, muitos dos autores têm a primeira ideia. Ele pensa que não, escreveu já um livro de poesia ou de prosa, escreveu e entrega a alguém, envia para alguém. Esse alguém trabalha, não é? Trabalha. E trabalhar aquilo que eu disse, vai faz a revisão, começa do aspecto gráfico, vai ao aspecto de ideias, inclusive até a filosofia do próprio livro. Ele entrega. E você acaba por verificar que o revisor concebeu este mesmo material 80%. E do autor só tem 20% ou 10%. Ele olha para aquilo, não, está bonito, conseguiu, porque não pensava assim, publica. E eu digo, isso é uma fragilidade. A literatura é uma construção racional, individual. O que nós não temos visto. Nós estamos a conseguir perceber. Agora, o preparador de originais, ele lê o teu manuscrito. Depois de ler, chama-te. O que é que você realmente queria dizer com isso? Ele vai explicando. Depois você vê que às vezes ele está falando uma coisa que ele desconhece. E aí nós conseguimos já pegar pessoas que escrevem livro ou que uma outra máquina escreveu por ele. Porque no discurso dele você vê que não é bem assim. Então aí eu posso entrar num debate com ele. Imagina que você desenvolve esse tema, como é que esse tema funciona, não sei o quê. Ele não vai discutindo. Ele também está a encontrar suas próprias ideias. O próprio autor está a encontrar as próprias ideias nessa discussão. E ele vai começar a rever aquilo que é, aquilo que não é, aquilo que... Por isso que você vê a obra do Chico, tem algumas falhas gramaticais. A obra do Pedro Campbell tem falhas gramaticais, a minha obra tem falhas gramaticais, que chamam falhas da língua portuguesa, não é? Mas há erros autorais. Mas aquilo nós consideramos como se fosse normal, porque ele é humano. Mas ele tem que escrever, ele não pode ser servido da revisão, não aceita sem brincadeira. Consegue perceber isso? Porque a partir daí, já é uma coisa que vem defendendo
Sim, a partir daí, se nós somos escritores que assumem o trabalho artístico dele. Agora, quando nós estamos a falar que a obra literária é coletiva, é porque entra o diagramador, é porque entra como é que é? Outros desses. Vocês conhecem outros trabalhos? Sim, impressão, não é? É isso, música coletiva. Até na arte do artista. A arte do artista deve ser isolada. Por isso que eu sempre falo, é uma construção intelectual singular. Mas esse trabalho de preparação de originais já não faz parte das responsabilidades do editor? Pode ser o editor. Claro que o preparador de originais. Claro que o preparador de originais é o próprio editor. Ele é um indivíduo que acompanha aquele processo, vai discutindo com a pessoa, sem tocar na obra do outro. Há livros aqui que a gente conhece, tem muitos dedos. Isso é uma verdade. E esse muitos dedos traga a perspectiva que até o próprio autor depois esquece de que realmente ele escreveu. Pergunta para ele, mas isso aqui é que é o quê? Não sabe. Como é que você não sabe aquilo que você realmente escreveu? É bom quando o leitor chega numa dimensão de leitura do que você não chegou, mas agora você descobre o que você fez. É complicado, é desastroso. Isso é pecado. Aproveita e já pergunta para você. Já terminar, né? Queria ter na sinal. Não terminamos ainda, estamos quase a terminar. A conversa está boa. Sim. Fica aí respondido o que faz um preparador de originais. Porque estão a surgir, têm surgido na nossa praça. Muita gente pensa que é o mesmo que um revisor vai fazer. É mentira. Uma coisa é eu conversar com a pessoa, outra coisa é eu colocar minhas impressões no livro do outro, vai lá fazer. Mas então, também quer dizer que o mesmo indivíduo não se separaria do revisor, mas um revisor gênio, alguém que percebe que eu não posso pegar na obra do outro. O problema é que o modelo de revisão que nós tomamos, muitos revisores não me perceberam quanto a isso, fazem de forma muito errada. Uns sabem que fazem, não mexem na tua obra, preferem conversar com o autor. Não é? Naquela conversa com o autor vai mudar essas coisas. Outros não, colocam umas coisas dele. E aí o discurso deixa de ser do autor. Obviamente. E eu tenho notado, e isso aqui é uma verdade. Eu estou a ler um determinado autor, eu falo, não, esse livro aqui foi revisado pelo fulano, porque as impressões dele ficam. Sim, obviamente. Bom, adiante, e se calhar aqui só para os nossos leitores terem uma ideia, há um relato muito bonito de uma brasileira que lê um livro do Herbert Welder, e na cena do Poça Camba está a dizer, lê um livro do Herbert Welder. E passado algum tempo foi a Portugal. Estava num bar com um amigo em comum, com o Herbert Welder, e pouco tempo depois o próprio Herbert Welder aparece. E vejam só o que ela disse. O senhor disse ao Herbert Welder, o senhor fala do mesmo jeito que o autor que eu gosto muito escreve. Se o livro do Herbert Welder fosse revisado nesse âmbito, nessa perspectiva, tipo essa Camba está a dizer, ela dificilmente reconheceria o discurso, obviamente, do Herbert Welder. Sim. Então é isso que essa Camba reprova. O que é que eu tenho dito? Dentro da escrita existem essas impressões digitais. O modo como eu falo, o modo como o meio me influencia a analisar, a me comportar, transporto para a minha escrita. Eu tenho dito, eu não escrevo errado, você é que me entende errado. Porque aquilo que eu estou a meter aqui é o modo como eu falo, é o modo como a minha sociedade fala. Ao ler o meu livro, tu tens que dizer, não, esse é o acetano. Não é você, eu tenho um português arrasca. Ao ler o meu livro, você encontra um tecnicista em português muito bem avançado. É meio complicado isso. Então, são os aspectos. E por outra, você tem que entender que o livro é um processo de conversa. E às vezes não é o que eu escrevia a estar numa conversa. Imagina, esse livro teria um outro título. Por exemplo, eu escrevi esse livro, terminei, e se olhar aí no Machibombo vão entender alguma coisa. Não vou falar muito, mas vão entender alguma coisa. Tem aí alguma coisa que são sinais. Nos anos em que eu terminei de exatamente escrever esse livro, né? Porque esse livro está há muito tempo.
nessa época até nem se destino teria livro, nem se Tomogodo teria livro. É muito tempo, mas a pobreza é que nos fez chegar até esse dado tempo. O que é que acontece? Eu escrevi isso há muito tempo, mas o título, esse título que está aqui, é um título de um conto, de um dos textos. E este texto, alguém chegou, não muito distante, esse foi dos anos. Epá, Cota, eu li alguma coisa do teu livro. E rapaz, eu penso que esse título encerra quase todos os teus textos. Eu disse, uau, gostei da tua ideia. Fui em casa, refleti daqui, da lá, fiz isso, fiz aquilo. Consegui perceber que ele estava certo. O título encerra quase todos os textos. Fica ali. Porque o título não era isso. O título era outro. Quer dizer que era outro título. Um lugar insólito. Mas eu pensei junto dele, refleti e vamos. Preparador. Continua tendo razão. Ele mudou alguma coisa daquilo que eu tenho? Não. Consegue perceber? Porque esse título já muito antes foi criado. Na conversa que nós tivemos, ele disse, esse título seria muito interessante se encerrasse o livro todo. Eu comecei a ouvir, sei me ouvir. E ouvi ele. Então coloquei. E ficou bem. É assim que as coisas funcionam. Nós temos tido muitas conversas. Há livros nossos que você chega mesmo na mesa, a outra pessoa está vindo a dizer, está vendo esse tradutor que não está bom. Esse livro parece que é mais do fulano de X. Você não pode chorar, chega em casa reflita, desista. A literatura Nós já tivemos muitas pessoas assim. Há livros que nós estaríamos a publicar. Não foram publicados, porque você tem que saber se ouvir para ouvir os outros. E assim, é normal. Obrigado. Viva, adiante, estamos mesmo a terminar, estamos quase, fica calmo, nosso produtor, Estamos a terminar. Fica calmo. Estamos a terminar. Tá bem, fica calmo. Pelo tempo deles, eles vivem distante. Sim. Agora já são 20h22. São 22, só dizes agora? Só digo agora, eu já disse isso há muito tempo, só tinham 5 minutos, fizeram 28 minutos. Tá bem, adiante. Secama, estamos a terminar, estamos com pouco tempo. Eu gostaria de poder fazer mais perguntas, mas vamos ter que deixar para outra oportunidade. Sim. Lamentavelmente. Yeah. Não risquei todas as perguntas aqui no meu apontamento. Mas enfim, Secama, que livro estás a ler? Que livro recomendas? E que conselhos queres deixar a quem queira trilhar o caminho da literatura? Nesse momento não estou a ler literatura, estou a ler teoria da literatura. Minha preocupação é trazer uma didática de texto literário que não vai responder ao problema, mas pelo menos diminuir alguma coisa que é feita na sala de aula. Essa é a minha grande preocupação nesse momento. Estou a ler todos os autores ligados à didática da literatura. Estou a ler todos, até o simpático, estou a ler. No interesse angolano, porque para mim o importante é conhecimento, eu gosto de separar como não existe. E aí eu estou a ler esses modelos não estou a ler ainda literatura nenhuma, por enquanto. E literatura que eu posso ler nesse momento, que hoje eu estou a ler nesse caso, já li faz tempo. E só estou a transportar para a didática do texto de literatura, nesse caso. São autores dessa praça, principalmente dessa geração, e alguns colegas também da antiguidade, são esses meus colegas. Pergunta mais alguma coisa que eu esqueci? Além de conselhos, que conselho quer deixar? Eu não deixo conselho, não gosto de dar conselho. Conselho não é uma boa coisa na literatura. Conselho é bom para temas normais, não é? Porque tem que ser ordem. Embora aqui é conselho, mas a ordem tem um conselho, né? Mas eu digo ordem, na perspectiva de ordem. Dizer assim, antes de escrever, lê. Tem de ler, lê os outros. Não é? E isso não é, talvez não só é conselho que alguém não gosta.
Para ver? E é mais ou menos assim, eu estou a ordenar. Você não pode escrever sem ler, você tem de ler para escrever. Ler mais, escrever menos. Não é? E do menos que você escreve, não publica. Publica só o que você acha que é essencial, só isso. É mais ou menos isso. Viva, estamos a terminar. Muito obrigado a quem nos acompanhou a semana. Foi um prazer. É um prazer ter tudo. Muito obrigado também, Benguela. Muito obrigado. De nada. Yeah. Estamos juntos. Sim, sim. Fica aqui o aviso. Nós continuamos sempre a filmar a partir do Ateliê de Artes e Ofícios Era Uma Vez. Nos chamamos Shopping Benguela, loja 20. Visite-nos. Esteja à vontade para subscrever o nosso canal no YouTube, Doutinho TV. Siga a página da Doutinho Editora. Siga as minhas redes sociais. Estamos juntos. Ofereça um livro e leia sempre. Até já. Um abraço a todos.